E jejum também ajuda o cristão, ajuda o líder, Com jejum? certeza. Ou você é contra o jejum? Jejum, com certeza, com certeza. São duas chaves poderosíssimas para um generais de Deus se você quer fluir. Jejum e oração. Oração. Quando você jejua, é outra chave poderosa também. Você está cuidando do teu corpo, né? Você está limpando o teu organismo e você também fica mais sensível ao Espírito Santo. Então, você tem que ter uma vida poderosa de jejum e de oração. Se você for ver na Bíblia, a maioria das pessoas que caíram foi por causa de comida. Você vê Adão, Jardim do Éden, caiu por falta de jejum, né? Você vê Esaú perdendo a primogenitura por causa de comida, né? E aí você vai ver Jesus vencendo quando ele decide se privar da comida. Adão caiu no paraíso porque não fez o jejum. Jesus venceu no deserto porque fez o jejum. Então, não tem como você manter o poder de Deus. Eu falei agora há pouco acho que a missionária, eu vou atrás de transferência de unção. Já aconteceu isso comigo no início. Eu recebia a transferência de unção, naquele dia o poder vinha sobre a minha vida, eu me sentia, parece que eu ia explodir por dentro. Só que aí depois não orava, não protegia a unção, parece que ela ia embora aos poucos e eu me sentia vazio. Até que eu entendi que não basta apenas você receber uma transferência de unção, você tem que proteger a unção e ter o relacionamento com aquele que liberou a unção. E isso você mantém uma vida de oração, preferência em línguas e uma vida de jejum. Entendeu? Porque o jejum ele potencializa aquilo que Deus já te deu e te deixa mais sensível à voz do Espírito Santo. É forte, então, irmão. Deixa aí a picanha aí. Deixa aí o contrafilé e jejum. Pastor, é interessante que o apóstolo, quando foi encontrar o apóstolo Silvio Ribeiro, ele estava num propósito, e eu estava até acompanhando naquela época eu até acompanhava mais o canal, até vou voltar a estar vendo, que ele estava num propósito de 40 dias de jejum em cima do altar, ele não saía do altar, e só aqui na água, e quando você encontrou ele já estava no 20º dia. 20º dia, então a transferência dele ainda foi mais forte ainda. Foi fortíssima. Foi fortíssima. Eu louvo a Deus porque foi tudo na direção de Deus mesmo. Não foi nada por empolgação. Não o conhecia. O Espírito Santo deu o nome dele para mim na madrugada em revelação. E casou tudo certinho. Eu fui lá, o homem estava no azeite puro. E foi forte o que Deus fez. Apóstolo, essa experiência do arrebatamento, desse chamado que você ouviu, até essa voz para encontrar o apóstolo Silvio, você teve outras experiências depois disso, desse nível de arrebatamento, ou foi só no início ali? Desse nível fora de arrebatamento foi só nesse dia. Depois eu tive outros, né, o Espírito Santo me tocando, mas não foi nada em arrebatamento. Foi orando, o Espírito Santo veio, senti a presença dele de uma forma muito forte, como eu sinto até hoje, mas em arrebatamento foi a única vez assim. E é interessante que, sobre o livro Bom Dia Espírito Santo, o Benihim diz que na porta da igreja, ele conta a experiência dele, começou a ser tocado por Deus, né? Ele começou a tremer, não sabia se era o poder de Deus ali. Ele vai contando a história bem interessante para conhecer a evangelista Kathleen Kuhlman, pastora, porque ela tinha uma intimidade muito forte com o Espírito Santo, e isso que fez o Benihim ter uma intimidade. Sim. E falou, eu quero ter o que ela tem. Então, esse nível de intimidade pode crescer tanto, igual a Kathleen Kuhlman, ela nem falava, não sei se falava de dons ou não, eu já li a biografia dela, mas eu acho que o que me chama a atenção era a intimidade com o Espírito Santo. Com certeza. Que fez todos aqueles milagres acontecer, as curas. Sim. Os milagres, as curas, isso acontece naturalmente, porque aonde a presença do Espírito Santo está, né, não há lugar para depressão, né? Milagres acontecem. E volto a falar, muitos têm focado nos dons, mas se a presença do Espírito Santo estiver com você, aonde você colocar a planta dos seus pés, você não precisa nem fazer nada.
Tem dia que eu vou ministrar, eu nem abro a boca. Pessoas começam a cair pelo poder de Deus, pessoas são curadas, pessoas são libertas aonde a gente tem ido pregar. Porque a gente nem começa a operar os dons de cura. A presença já invade aquele lugar e a presença em si já começa a manifestar o seu poder. Entendeu? Então é algo sobrenatural. E que o amigo Espírito Santo está falando nesses dias para o apóstolo? Tem algumas chaves, algumas coisas, algumas direções específicas, não só para o seu ministério, mas talvez algo para uma igreja geral? Olha, o Espírito Santo tem falado muito comigo nesses dias que nós estamos vivendo, os últimos dias difíceis, né? Que nós temos que intensificar a nossa oração, nosso jejum, a nossa comunhão com Ele, porque o diabo está vindo com muita fúria. Ele não quer destruir as pessoas que estão lá fora, ele quer destruir os líderes. O foco dele nesses últimos dias são os líderes. E o líder que ele não está derrubando com escândalos, que são muitos por aí, ele está tentando barrar em outras áreas, na área da saúde, depressão. Então o Espírito Santo falou comigo: filho, intensifique a tua oração, o teu jejum, se blinde, porque a apostasia está vindo aí, a apostasia está vindo e ela vai pegar quem está dentro da igreja, ela vai pegar quem está trabalhando, entendeu? Então, a chave que ele me deu: intensifique a sua oração. Ore mais em línguas, jejue, lide. Entendeu? E o interessante é que a oração também é muitas chaves, né? Há vários horários ao qual a gente pode orar, que Deus vai nos ouvir. Só que há horários proféticos, a Bíblia fala das 4 vigílias, né? Só que se você for... Desculpe cortar, apóstolo, até você entrar nesses horários e explicar isso, que tem até pastores que falam dos portais da hora, não sei se você já ouviu falar isso, não sei se é isso que você está falando, mas até explica aí para o pessoal dessa importância de alguns horários específicos. Sim, na verdade existem as 4 vigílias, né? Às 18 horas, às 21, meia-noite, às 3 horas da manhã, né? Então, a Bíblia fala das 4 vigílias e uma revelação que Deus me deu, uma chave poderosa para gente que é líder, para gente que ministra, nós podemos orar qualquer horário do dia, que Deus vai nos ouvir. Só que há um horário específico, uma janela específica ao qual Deus nos responde. Eu falo com ele a hora que eu quiser, mas ele tem um horário específico para me responder e falar comigo, que é na 4ª vigília, que é o horário das 3 horas da manhã às 6 horas da manhã. Então, geralmente, esse horário é o horário da visitação do Espírito Santo, que o Espírito Santo te dá revelações. Te dá chaves e revelações. Esse horário das 3 horas da manhã às 6 horas da manhã é um horário ao qual Deus fala com você e te dá direções, revelações. Nós temos aí, quem nunca ouviu falar de alguém que falou assim: nossa, eu acordo todo dia às 3 horas da manhã do nada e não consigo mais dormir. É o Espírito Santo te chamando para orar. Que nesse horário, nessa janela, ele quer te dar uma direção. Ele quer te dar uma estratégia para você resolver algo que você não está conseguindo resolver. Ele quer te dar uma palavra de sabedoria que vai mudar a vida de pessoas ou a tua vida. Entendeu? Então, eu tenho aprendido isso, tenho orado nessa janela e Deus tem me dado revelações fortíssimas. Tanto é que nessa janela, você abre a Bíblia, você vê revelações que você lia, palavras, textos que você lia a vida inteira e não enxergava nada. E aí você começa a ler, Deus abre, desenrola o rolo e você fala: uau, poderoso. Glória a Deus. Você falando isso, lembrei de um pastor amigo meu, pastor José, lá de Santo André. Ele já falava isso para mim, que ele aprendeu, não sei se ele leu, se algum homem de Deus falou isso, dessa janela das 3 às 6, e ele resolveu fazer um propósito, se eu não me engano, 50 dias orando das 3 às 6 todo dia. E aí eu acompanhei ele no processo da oração das 3 às 6, aí aconteceu um milagre. Ele fez 2 vezes esse propósito, que eu lembro que até o cachorro dele, pet, que ele levou, estava morrendo lá,
eu acho que deu câncer, uma coisa, até deixou lá no veterinário, ia morrer mesmo, ele orou em línguas e fora que ele estava nesse propósito da oração, ressuscitou o cachorro que estava na morte, ressuscitou. Benção. Parece que a mulher dele, que há 10 anos estava tentando engravidar, engravidou, milagres financeiros que ele contou que aconteceu na igreja. Aconteceu um monte de resposta quando ele fez esse propósito, eu acho que de 50 dias, orar das 3 às 6 horas. E aí, até naquela época, eu falava, vamos fazer junto. Aí eu tentei algumas vezes, não consegui, mas aí agora estou mais disciplinado. Eu estou fazendo até um propósito no canal de 21 dias, né, pelo menos, mas eu acho que eu vou até estender mais. 21 dias orando na madrugada. Eu ligo uma live, 3 horas da manhã em ponto, e tem lá 40 pessoas orando comigo, 3 horas da manhã. Se você for ver esses generais de Deus do passado, né, eles oravam nessa janela e ganhavam milhões de pessoas. Ganharam milhões. Porque não é fácil eu orar 3 horas da manhã, esse horário. Não é fácil. É só para quem tem sede, tem fome do Espírito Santo. A Bíblia diz, eu amo os que me buscam, eu amo aqueles que me buscam, né? De madrugada. Então, é um horário que não é fácil. Tem situações que eu coloco o relógio para despertar e você levanta, o teu corpo não obedece. A tua carne quer ficar dormindo. E aí o que você faz? Eu levanto, lavo o rosto com água gelada, levanto, começo a me chacoalhar. Os 10 primeiros minutos é difícil. Mas só que aí já é uma outra chave. Você já começa orando em línguas, né? Já é uma outra chave. Porque quando você começa orando da maneira convencional, 10 minutos te dá sono, você abre a boca, te dá fome, tira... Mas quando você começa a orar em línguas, o teu espírito já é ativado automaticamente. Então você já passa esse processo da oração na carne, né? E quando você ora de uma maneira convencional, os primeiros 30 minutos, 40 minutos, você não ouve Deus, você não sente Deus, não sente nada. É só a tua carne pedindo para você, volta a dormir, vai descansar, está perdendo tempo, é a tua carne. Porque quando você ora na carne, primeiro 40 minutos, na fase da carne, o diabo tem força sobre você. Eu já preguei na igreja sobre as 3 fases da oração. A fase da carne, a fase da alma e a fase do espírito. Só que para você chegar na fase do espírito, tem um processo. Se você, Benihim, acredito que fala sobre isso. Quando você começa a orar da maneira convencional, você fica muitos minutos ali na carne. E aí é onde dá sono, onde dá desânimo, né? O diabo começa a soprar no teu ouvido, você não é digno, você acabou de pecar, e o que você está fazendo aí? Acha que Deus vai te ouvir. Você ainda é atacado, né? Só que aí, quando você consegue vencer esse período inicial e entra na fase da alma, a tua alma já começa a louvar. A tua carne ora, só que ora de uma maneira egoísta, né? Quando a gente começa a orar, a gente só pensa na gente. Deus, eu preciso do milagre. Deus faz na minha vida. Deus muda o meu filho. Deus me liberta. Deus, eu preciso de uma provisão. É uma oração egoísta, né? Quando eu passo essa fase, eu entro na fase da alma. Só que a minha alma não ora. Minha alma adora. Minha alma adora o Senhor. Então, eu vou adorando. E quando eu chego no ápice dessa fase da adoração, eu entro na terceira fase, que é a fase do Espírito. E na fase do Espírito, aí o diabo não tem mais o poder sobre a minha vida. E aí eu não oro, aí eu não adoro. Não sei se já aconteceu isso com o Senhor. Há momentos, quando a gente chega nessa fase, a gente fica em silêncio. Não consegue falar mais nada. Aí fica quieto e aí o Espírito Santo vai falando com a gente e vai se revelando. Mas quando eu oro em línguas, começo a orar em línguas, eu pulo a fase da carne e eu pulo a fase da alma. Já vou direto para a última fase, entendeu?